Para você que está assistindo, eu já queria começar esse vídeo te desejando um feliz ano novo e como é a primeira segunda-feira do ano, eu já queria começar o ano com esse vídeo que eu acho que é um tema muito legal. Bom, o amor humano em Horimiya não é anunciado, mas dá sentido. O amor não começa como sentimento, isso é a primeira mentira que te conto. Antes de ser toque, antes de ser desejo, antes de ser até apego, o amor é vazio. É ausência, é uma falta que não sabe se nomear, entende? Ninguém acorda amando, acordamos carentes de significado. O ser humano aprende cedo a dizer que não precisa de ninguém, constrói discursos, armaduras e até independência, mas isso é só linguagem, o corpo não acredita nisso, a alma muito menos. Todo ser humano deseja ser amado, não por carência infantil, mas por existir sem ser amado, é existir sem validação ontológica, é estar no mundo sem confirmação de que se pertence a ele. E Horimiya entende isso desde o primeiro silêncio. Miyamura não é solitário porque é tímido, ele é invisível porque não é escolhido, e ser ignorado não machuca apenas o ego, machuca a noção da existência. Ser visto é o primeiro ato de amor. Hori, por outro lado, é o oposto aparente, vista, admirada, desejada, mas nunca conhecida. E aqui mora a primeira camada do amor. Ele não nasce da semelhança, nasce da exposição. Quando duas máscaras caem no mesmo espaço, não sobra beleza, sobra verdade. E o que eu quero dizer com isso é que o amor começa quando alguém enxerga aquilo que você escondeu até de si. Não há confissão romântica aí, há reconhecimento. E reconhecimento é uma forma silenciosa de salvação. Existir sem ser reconhecido é existir em estado provisório. O amor se cria no cotidiano, no ordinário, no constrangimento, no silêncio que não exige performance. Horimiya nunca grita amor, ele acontece. E isso é profundamente humano. A ideia de amor como algo mágico, instantâneo, predestinado, é confortável, mas falsa, porque nos isenta da responsabilidade de construí-lo. E explicando melhor, o amor verdadeiro exige presença repetida, exige retorno, exige escolha constante. E aqui o roteiro muda de nível, tá? Quando o amor deixa de ser abstrato, ele se torna dependência, e isso assusta. Dependência não como fraqueza, mas como estrutura. Assim como a vida depende de algo que não vê, o amor depende de algo que não controla. Sem amor, o ser humano até sobrevive, mas não se sustenta. E é aqui que o paralelo com o divino se torna inevitável. Não como comparação, mas como arquitetura. Não vemos o amor de Deus, mas sem ele, segundo a própria lógica da fé, não haveria existência. Da mesma forma, não vemos o amor no início, mas quando ele falta, tudo perde peso. O amor dá gravidade à vida, ele faz o mundo parar de flutuar. Miyamura passa a existir de verdade quando alguém passa a esperá-lo, quando alguém sente sua ausência, quando o seu retorno importa. Isso não é romance, isso é fundamento. O amor não cria dependência emocional doentia, ele cria responsabilidade existencial. Você não vive mais apenas por si, e isso muda tudo. O apego nasce quando o outro deixa de ser opção e passa a ser referência. Não é eu quero você, é o mundo faz mais sentido com você nele. E isso é perigosíssimo, porque agora existe algo a perder. O amor não é seguro, nunca foi. Quem ama aceita o risco de ser quebrado, mas também aceita algo maior. A chance de não atravessar a vida sozinho. Horimiya fala disso sem discurso, sem filosofia explícita, sem frases prontas. Ele mostra que o amor não vem para completar, vem para expor. Expor falhas, medos, contradições e ainda assim ficar. Ficar é o verdadeiro milagre, não o beijo, não a declaração, não o clímax, se é que você me entende, mas a permanência. E quando mais o amor se cria, mais ele deixa de ser escolha racional e passa a ser necessidade emocional, não no sentido de posse, mas de sentido. Sem amor, tudo vira tarefa, com amor, tudo vira caminho. E talvez seja por isso que negar a necessidade de ser amado é uma das maiores mentiras comuns e mais aceitas. Admitir isso é admitir vulnerabilidade, é admitir que no fundo ninguém quer apenas viver, quer ser importante para alguém, quer ser casa. E Horimiya entende que casa não é lugar, é relação. É aonde você pode existir sem explicar demais. E quando o amor se cria, ele não pede permissão, ele se instala e reorganiza tudo. Quando o amor se cria de verdade, ele para de ser escolha consciente e passa a ser condição. Você não decide mais se importa, você apenas percebe que já importa. E isso muda a forma como o mundo é percebido. O amor não entra na vida como algo que se soma, ele entra como algo que se reorganiza. Rotina muda, silêncio muda, tempo muda, o dia continua tendo as mesmas 24 horas,
Mas agora, algumas delas têm peso. E peso emocional é o que define o valor das coisas. E é aqui que muitos se assustam, porque amar não é sentir algo bonito, é aceitar que uma parte do seu equilíbrio agora está fora de você. E é isso que chamamos com medo de dependência. Mas não toda dependência é patológica, algumas são estruturais. O ser humano depende de ar, depende de água, depende de sentido. E o amor é uma das formas mais puras de sentido. Horimiya não trata isso como fraqueza, trata como maturidade. Miyamura não se torna menos indivíduo ao amar, ele se torna mais humano, porque antes ele apenas existia, agora ele importa. E importar é uma experiência transformadora. Quando alguém passa a sentir sua ausência, você deixa de ser descartável no mundo. Isso não infla o ego, isso ancora a alma. O apego nasce aí, não no ciúme exagerado, não na posse, mas no medo silencioso da perda. E todo amor verdadeiro carrega esse medo. Quem diz que ama sem medo, ou ainda não amou, ou está mentindo, porque amar é aceitar que algo essencial pode ser tirado de você e ainda assim escolher ficar. O amor amadurece quando deixa de ser urgência e passa a ser presença contínua. Não precisa mais provar, não precisa mais gritar, ele apenas sustenta. Assim como o amor divino dentro da lógica da fé, não se impõe, mas mantém tudo de pé. Não é uma comparação direta, é uma semelhança estrutural. O amor que sustenta não faz espetáculo, ele apenas impede o colapso. E é por isso que quando o amor some, tudo desaba de uma vez. As coisas perdem a cor, as tarefas perdem o sentido, a vida vira manutenção. Horimiya entende que o amor não resolve a dor. Ele torna a dor suportável. Você não deixa de sofrer, mas não sofre sozinho. E isso muda absolutamente tudo. O desejo humano de ser amado não nasce do egoísmo, nasce do instinto de sobrevivência emocional. Ser amado é saber que, se o mundo inteiro falhar, ainda existe um ponto de apoio, mesmo que imperfeito, mesmo que humano, mesmo que frágil. O amor não cria deuses, cria companheiros. E companheiros caminham juntos, não acima. E por isso que Horimiya funciona tão bem, porque ele não idealiza o amor, ele normaliza. Mostra que amar é dividir peso, é dividir falhas, é dividir dias ruins. E isso é muito mais profundo do que qualquer romance épico. O amor absoluto não é o que promete a eternidade, é o que escolhe permanecer mesmo sabendo que tudo é finito. E talvez seja por isso que o amor sempre esteja ligado à ideia de fé. Não fé religiosa apenas, mas fé no outro, fé de que alguém ficará, mesmo quando você não for fácil, mesmo quando não for bonito, mesmo quando não for forte. E isso exige coragem, porque amar é entregar ao outro a capacidade de te destruir. E ainda assim confiar. No fim, o amor não se cria para nos fazer felizes, ele se cria para nos fazer reais, para nos tirar do isolamento interno, para nos lembrar que existir sozinho não é o mesmo que viver. Podemos conquistar tudo, podemos vencer tudo, podemos sobreviver sem ninguém, mas viver, ninguém vive sem amor. E Horimiya sussurra isso. Sem discurso, sem sermão, sem romantização. O amor não nasce pronto, ele se constrói, do abstrato ao apego, da indiferença à necessidade, do eu ao nós. E quando ele finalmente se cria, não há volta, porque agora existir sozinho já não é suficiente. Bom, se você gostou desse vídeo e estiver assistindo pelo celular, espero que você dê uma hypada para ajudar esse canal a crescer cada vez mais e até o próximo vídeo.